Meu Deus, não fazem isso. Nós estamos aqui aparentemente na presença de uma espécie de um dilema, porque se a Constituição dá essa discricionariedade ao Presidente da República, o Presidente da República pode escolher quem quiser. Portanto, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, não estará, podem colocar-se as outras leituras, nomeadamente no plano ético, eventualmente, mas, e já agora, fazendo aqui uma eventual provocação, a UNITA está a servir-se da Constituição para promover o processo que está a promover. O Presidente da República também havia de servir desta mesma Constituição para usar da discricionariedade que a mesma lhe dá para escolher quem quisesse, não estaria a cometer qualquer ilegalidade. Eu penso Portanto, que o Presidente... uma vez que este instituto está na Constituição, o Presidente da República tem a prerrogativa para fazer o que lhe der na gana, passa aqui a expressão. Sim. Eu penso que nessa questão a Constituição da República acautela a conduta do Presidente da República, porque ela permite que ele, de modo discricionário, escolha dentre os três. Da mesma forma que, de modo discricionário, ele pode escolher o Presidente do Tribunal de Contas e o Presidente do Tribunal Constitucional. Exato. Portanto, e o PGR já agora. E o PGR. A Constituição dá-lhe esta prerrogativa de escolher, no caso do Tribunal Supremo, dentre os três, o que ele se sentir mais confortável. Mas depois nós temos uma outra situação, que é a seguinte, é que o Tribunal Supremo está a ficar cheio de juristas de mérito. E esses juristas de mérito não fizeram a carreira. Não juízes de carreira, no caso. Não são juízes de carreira. E eu tenho dito sempre isso aos meus alunos, que é o seguinte: para os tribunais superiores, em outras latitudes, normalmente, para aquele que é considerado um tribunal mais político do que propriamente jurisdicional, que é o caso do Tribunal Constitucional, até pode-se eventualmente aceitar que a larga maioria dos seus juízes não sejam juízes de carreira. Mas mesmo por aí, se formos buscar, por exemplo, a realidade portuguesa, dos 13 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, 6 obrigatoriamente têm que ser juízes de carreira, mesmo que tenham sido escolhidos por políticos, por um órgão político, que no caso é a Assembleia da República em Portugal. Ora, no nosso caso, o que é que acontece? Um determinado cidadão decide fazer o curso de Direito. Ele faz o curso de Direito em 5 anos, depois vai fazer o estágio da advocacia, ou vai diretamente para o INES, fica no Instituto de Estudos Judiciários e depois decide ir ou para a magistratura judicial ou para a magistratura do Ministério Público. Decide ir para a magistratura judicial. Fica na magistratura judicial 5 anos. Depois disso, pode ser transferido para um outro tribunal, pode subir para a relação e da relação chega ao Supremo. Portanto, ele fez a sua formação toda pensando e querendo ser magistrado. E atenção, o magistrado não recebe ordens superiores. No mundo ideal, no caso. Não, o magistrado não recebe ordens superiores. Ele é formado e formatado para decidir e decidir apenas com base na lei e na sua consciência. É isso que nós ensinamos. É isso que o doutor Ventura ensina aos seus alunos. Agora, quem foi para o curso de Direito para ser advogado tem uma outra lógica. O advogado defende o seu constituinte, seja ele quem for, culpado ou inocente. Ele tem a obrigação de o defender. E, portanto, a lógica do advogado é completamente diferente da lógica do magistrado. O advogado está propenso a receber ordens de quem lhe paga. Está a entender?
Paga? Tá bem. É culpado ou inocente, mas eu vou defender. Essa é a lógica do advogado. Agora, imagine um tribunal que deve essencialmente decidir de acordo com a lei, abre-se a brecha de juristas de mérito entrarem por essa via, e todos esses juristas de mérito nunca são magistrados de carreira, são sempre advogados. O que é que vai acontecer com este tribunal? O que está a acontecer com o Tribunal Supremo? Pessoas que eram advogados, eram políticos, depois transvestiram-se e agora são magistrados. Vai ver a qualidade das suas sentenças. São como é que eu poderia dizer? Não digo do ponto de vista técnico mau, não, do ponto de vista da justiça. Do ponto de vista da justiça, são questionáveis. Ora, isto é grave. E mais, nós não temos, infelizmente, a nossa academia aí tem pecado muito. Nós não temos sido críticos dos acórdãos dos tribunais superiores. Vemos, comentamos entre nós, e às vezes comentamos várias vezes, ok? Fazemos alguns debates, sim senhora, conferências, sim senhora, ok? Ridicularizamos muitas vezes algumas decisões que até o diabo duvida que alguém tenha a capacidade de fazer aquilo. Mas, do ponto de vista de crítica científica, não tocamos nos acórdãos dos tribunais superiores. Está aqui a fazer uma espécie de uma autocrítica uma também. Autocrítica também, mas claramente. Eu vou insistir ainda na questão da discricionariedade e aludindo aqui ao princípio da democracia que foi referido pelo Dr. António Ventura. É possível dizer-se que, em certa medida, esta faculdade da discricionariedade é inconstitucional. Portanto, nós temos uma inconstitucionalidade dentro da Constituição, fazendo aqui o link com o princípio assim, da democracia que foi referido pelo Dr. António Ventura. Eu sei que na doutrina só há um jurista alemão, que é Otto Barhoff, que defende a possibilidade de existirem normas constitucionais e inconstitucionais. Ele é o único no mundo. E tem uma obra muito interessante que, até certo ponto, podemos concordar com ela quando nos encontramos numa situação muito semelhante a essa, que é uma norma que ela é manifestamente injusta, é uma regra e contraria um princípio. Okay? Encontraria um princípio e na hierarquia dos princípios, há princípios que ao nível do direito constitucional estão no topo, por exemplo, os princípios estruturantes, aqueles chamados princípios fundamentais. Então, se uma regra entrar em contradição com um princípio estruturante, podemos aceitar a teoria do Otto Barhoff. E na nossa Constituição existia uma norma que tinha esta condição, era o artigo 143. E o artigo 143 discriminava os cidadãos angolanos em função do seu local de residência. Ou seja, os que residiam em Angola podiam votar, os que não residiam em Angola só podiam votar se tivessem em situações temporárias, ou de estudo, ou de serviço, ou de doença, ou similares. Ora, aqueles que cortavam com o vínculo da residência em território nacional, esses não podiam votar. Ora, o legislador em 2021 acabou com isso, deu igualdade de tratamento, porque essa norma violava exatamente o princípio da igualdade e o princípio da soberania. Porque a soberania reside no povo, eu não posso discriminar o povo em função de onde é que o povo vive. Se ele faz parte do povo angolano, independentemente de viver em Angola ou estar na diáspora, tem exatamente os mesmos direitos e, sobretudo, o direito de sufrágio. Então, isto foi resolvido. Agora, relativamente ao 180 da Constituição, não acho que seja uma norma violadora da Constituição.
não chego até esse ponto. Mas acho que isso vai depender muito da qualidade do presidente da República que nós temos, ou que vamos ter um dia. Quanto mais democrático for o presidente da República, melhor vai ser a sua atuação na escolha. Porque ele vai dizer, se eu sou presidente da República, foi porque eu fui o mais votado. Logo, por maioria de razão, vou escolher aquele que é o mais votado, independentemente de não gostar dele. Mas estou a respeitar o quê? A vontade da maioria do colégio eleitoral, neste caso. A maioria do colégio eleitoral está-me a dizer, este é o nosso preferido. E também para evitar aquilo que se chama de falta de legitimidade dentro do próprio órgão. É que, vamos supor que, no exemplo que foi dado, a doutora Teresa Marçal, que teve apenas um voto, seja escolhida. Já viu como é que se vão comportar os juízes conselheiros que votaram na juiz conselheira Efigênia Lima? Ou no juiz conselheiro Modesto? É que não vão respeitar, porque claramente vão dizer, não, isso é... Pronto, é a juiz do presidente. Eu já faço uma pergunta relacionada com esse ponto específico, mas vou António Ventura. E faço a mesma pergunta porque eu gostava de saber da sua opinião sobre isso, até porque foi António Ventura que aludiu o tal princípio democrático. Qual é a sua teoria sobre isso? Nós estamos em presença de uma norma que pode ser inconstitucional dentro da Constituição? Não necessariamente. Nós dissemos aqui que há vários modelos de nomeação dos juízes. Há o modelo do concurso público, que nós aqui temos, mas é por via dos tribunais inferiores, e há o modelo de nomeação política do presidente. Dos vários modelos, esta nomeação política é sempre compartilhada entre o Poder Judicial, depois também com o Parlamento. Por isso é que em alguns países há aquela sabatina, o candidato tem que ir no Parlamento, ou no Senado, ou no Congresso, conforme for a realidade. Tudo isso. Mas na maior parte desses modelos, a nomeação do presidente é um ato meramente formal. O presidente conforma-se e aceita a escolha feita por esses órgãos. Né? Nós adotamos este modelo, como disse, daquilo que tenho estado a estudar. Angola é o único país onde, reiteradamente, o presidente escolhe sempre o menos votados. E mesmo naqueles países onde já tivemos alguns casos, há sempre muita discussão pública. Há sempre muito debate público. Por que eu aqui invoco e continuo a insistir de que, a ser assim, embora haja essa discricionariedade do presidente, ainda assim põe em causa o princípio democrático. Nós estamos a falar do princípio democrático como um princípio estruturante da República. Sim, daí a minha pergunta, se essa norma e o modelo de que quem lidera é aquele que tem a maioria dos votos. É um modelo que vai se irradiar por todo o sistema democrático ou toda a organização da sociedade em que se adota a democracia ou o voto como uma forma de escolha de quem vai liderar. Então, do meu ponto de vista, o presidente não se conformando com esta possibilidade, eu acho que numa medida ousada, até o próprio Conselho, em alguns casos, se ousado, poderia opor-se a esta decisão, não obstante seja um poder discricionário. Em direito administrativo também há várias discussões sobre em que medida é que o poder discricionário tem que resultar unicamente da escolha, da visão, da vontade do presidente, somente. Se ele, no exercício desses poderes, não se deve também respeitar a lei ou determinados princípios. Eu continuo a defender, e já o ano passado já se falou disso, de que, ainda que seja o exercício do poder discricionário do presidente, o exercício desse poder está sujeito, se não a um juízo de legalidade, pelo menos às questões principiológicas do Estado. E no caso aqui, o princípio democrático, eu entendo, por maioria de razão, que o presidente deveria tão somente conformar-se ao resultado que lhe é apresentado pelo Conselho Superior, nomeando para o efeito sempre aquele que tiver
maior número de votos. Então, deixa-me fazer uma pergunta, António Ventura, e mesmo do ponto de vista de leituras comparadas que está aqui a referir. Então, do ponto de vista teórico, qual é o fundamento deste modelo? Porque é que nós temos um modelo em que ao Presidente da República são entregues 3 nomes? Quando, do ponto de vista do princípio, havendo um mais votado, devia ser apenas aquele a ser submetido ao Presidente da República. Porque é que, do ponto de vista, qual é a fundamentação teórica? Até porque, como referiu, este modelo não é exclusivamente angolano, mas a tendência é que nos países democráticos os presidentes se conformem à escolha, portanto, do mais votado entre os pares. Então, qual é o fundamento? Mesmo em realidades democráticas consolidadas, qual é o fundamento então deste modelo? Se a ideia é o presidente conformar-se com um princípio democrático de que tem de ser o mais votado, o escolhido, porque qual é o fundamento deste modelo? Vou começar por dizer aquela expressão, como lá já disse, pronto, eu não sou jurista, mas vou tentar compreender isso, né, para lhe fazer entender. É uma autocrítica que vamos fazer à classe. Nós vamos voltar novamente de como é feito os processos legislativos em Angola. E no nosso caso, o processo constitucional. Isso tem muito a ver que quando nós fazemos as leis, no nosso caso a Constituição, vamos buscar modelos, como ocorre em todo o processo legislativo, mas muitas vezes não sabemos ou adotar os modelos tal e qual como existem, ou, em alguns casos, fazermos um ajustamento dos modelos à nossa realidade, mas respeitando, como disse, os princípios que são, digamos assim, universais a um Estado, no nosso caso aqui, a um Estado de Direito Democrático. Neste caso aqui, foi, mais uma vez, um dos exemplos de um modelo mal copiado, do meu ponto de vista. E eu estou a falar já de estudos que já tínhamos concluído 6, 5 meses depois da Constituição entrar em vigor. Foi um modelo mal copiado. Porque nos casos e nos países, Estados Unidos, Brasil, sobretudo os países que adotaram modelos federais, em que há esse modelo de nomeação política, a nomeação política é sempre compartilhada. Neste caso, aquele mais votado, ou antes dele ser eleito, ele é submetido a sabatinas no órgão legislativo por excelência. Em alguns estados até americanos, há um modelo de eleição. Há um colégio ali de cidadãos que vão até eleger, depois ele é que é submetido. Quer dizer, e quando o vencedor, o presidente, quando vai o nomear, é já no quadro, Sim. No quadro de um resultado, de um percurso que se fez. E só para no ajudar, nosso caso doutor, aqui, doutor, eu considero que foi um modelo mal copiado, por isso doutor, estamos a ver novamente doutor Ventura, este princípio. só para ajudar, nessas outras realidades, pode acontecer que da sabatina que foi feita, ok? O que teve melhor prestação, ok? Depois não foi o mais votado pelos seus pares. E Exato. pode acontecer, já aconteceu, o segundo mais votado ficar. Já aconteceu. Por quê? Porque o presidente entendeu que deveria fazer justiça àquilo que foram as provas dadas de modo público. Mas são raros casos em que acontece isso. No nosso caso, infelizmente, é apenas e pura e simplesmente conveniência política. O presidente escolhe de acordo com a sua conveniência política. E isso é que está errado. Eu acho que, para um país como Angola, em que nós queremos estabelecer a democracia como um verdadeiro regime do Estado, ok? Nós deveríamos ir buscar as práticas mais democráticas possíveis. E neste quesito, esta não é a prática mais democrática. Para o nosso caso, porque nós conhecemos a nossa realidade. Okay? Nós não temos democratas convictos, nós temos democratas impostos. Okay? Por isso é que na nossa sociedade, infelizmente, há intolerância excessiva. Nós temos intolerância política, económica, religiosa, até desportiva. Nós somos muito intolerantes. Infelizmente, não conseguimos conviver com a diferença, com o que pensa diferente.
Ainda não chegamos a esse patamar. E, portanto, todos os institutos da Constituição deveriam, efetivamente, permitir que a democracia fosse exercida a todos os níveis. Eu, às vezes, até gozo, olha, até comprar o pão deveria ser de forma democrática, ok? Quem vem à frente, há uma fila, ninguém pode passar à frente, ok? Mas isto é um processo. Vamos voltar. Só dar o subsídio sim, para sim, consolidar aqui no estudo que tínhamos. Por exemplo, nos sistemas jurídicos irlandês, holandês, grego, belga, os países nórdicos, os juízes são designados pelo executivo, sendo que em alguns países a escolha é feita entre os indicados em lista elaborada pelo Poder Judicial, exigindo-se aprovação pelo Poder Legislativo. Mas também aqui estamos a falar, os países nórdicos são aqueles que, no quadro dos indicadores democráticos, são os que têm mais avançados. E tem também uma ética republicana num nível já civilizatório mais elevado. Muito elevadíssima. Mas depois temos, por exemplo, na Espanha, os 12 juízes da Corte Constitucional são nomeados de forma ampla. 4 indicados pelos deputados, 4 pelos senadores, 2 pelo Executivo e outro pelo Conselho Geral do Poder Judicial, o que para nós é o Conselho Superior da Magistratura. No Brasil, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados livremente pelo Presidente da República, mas sujeitos à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. São sabatinados. O presidente aqui, se eles já são nomeados maioritariamente pelo Poder Legislativo, aqui o presidente já não pode escolher outros, não é? Agora, na magistratura da influência, temos verificar que isso às vezes acontece. Muitas vezes o presidente, por via dos seus deputados do seu partido, no Senado ou no Parlamento, conseguem acaba fazer por isso. influenciar. E não é o nosso caso, não é? E então, mesmo em Cabo Verde, buscando aqui uma realidade que é nova, um juiz é designado pelo presidente da República, 2 são eleitos pela Assembleia Nacional, no caso, por maioria de 2/3 entre os magistrados judiciais ou do Ministério Público, juristas nacionais. Então, este modelo, e mesmo na proposta, que era a proposta da UNIT, na altura, se bem me lembro, era o partido liderado pelo Quintino, o Dr. Quintino, Nova Democracia. A Nova Democracia na altura, porque foram os partidos que na altura tinham mostrado um modelo misto e mais equilibrado, que infelizmente não foi a escolha adotada. Este foi o modelo que, grosso modo, tinha sido proposto pelo próprio MPLA. Mas já se sabia, mas aqui nós temos que ver, porque já se sabia que do ponto de vista... Há várias razões para pensarmos dessa maneira, para arrumar o argumento. Nós temos um poder judicial que, do ponto de vista histórico, sempre esteve subordinado ao poder político. Do ponto de vista cultural, e também do ponto de vista da cultura cívica, há sempre a ideia de que os demais poderes do Estado têm que estar sempre sujeitos ao poder político, sobretudo ao partido e ao presidente da República. Obviamente, o poder judicial não se escapou disso. E na altura, na discussão, eu também acompanhei, quando se apresentou o debate para discutir o projeto a nível do poder judicial, os juízes nem sequer ousaram discutir esses pontos. Que eram aqueles, e também o ponto da autonomia financeira e administrativa, que eram aqueles que, de uma maneira geral, seriam mais estruturantes para reafirmar a sua independência. Um outro ponto que nem sequer ousaram discutir é das iniciativas legislativas que poderiam ser apresentadas pelo Poder Judicial, né, para questões da organização do Poder Judicial. Há várias opções. Em outros países, também quem faz é o próprio Conselho Superior da Magistratura. Então, o que é que nós temos aqui? Nós escolhemos um modelo, como eu disse no quadro da sua pergunta, que é aquele que mais se ajustava viciadamente à nossa realidade política. E hoje estamos a ser confrontados novamente com esta realidade. Eu acredito que não é só uma expectativa, uma preocupação dos cidadãos e da sociedade, dos juristas e daqueles que lidam com essas questões no dia a dia. Eu acredito que mesmo a nível do Poder Judicial, juízes, a própria associação dos juízes, hoje cada vez mais já questionam este procedimento. Todavia, a alteração requer procedimentos
mais complexo e, obviamente, eles têm que se sujeitar a isso. Nós tivemos recentemente um comunicado da Associação dos Juízes que já tinham questionado a legalidade e o modo como estavam a se fazer algumas nomeações. O que é que isso significa? Significa que estamos num contexto em que juízes, procuradores não estão a ser os mais exemplares no quadro do respeito pela própria lei, que é um dos instrumentos com os quais eles operam. Do meu ponto de vista, questiono a elevação republicana do presidente da República de que venha a respeitar isso. Provavelmente o meu prognóstico possa estar errado, mas há dados históricos e culturais que apontam para que eu acho não se conformar a isso. Mas vou esperar. Eu acho que dessa vez o presidente da República vai ter mesmo que escolher quem for mais votado, porque até foi deputada à Assembleia Nacional pelo seu partido político e, portanto, e depois é que foi para a magistratura, primeiro no Tribunal Constitucional e depois no Tribunal Supremo. Eu acho que ele estaria confortável, não haveria problema nenhum. Agora, eu gostaria de trazer mais algo. Mas permita-me fazer essa questão, naturalmente depois vai acrescentar os subsídios que entender. Eu volto à questão da legitimidade do processo eleitoral. Foram levantadas as questões que foram levantadas, nomeadamente em relação à legitimidade da entidade que conduz o processo. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Presidente da República, no quadro das suas competências e tendo em conta essas questões de legitimidade que se levantam, pode exercer a sua influência para, eu não sei se anular será um termo forte, mas vou usá-lo e se não estiver adequado que me corrijam, pode de alguma maneira exercer a sua influência para deslegitimar este processo? Mas com base em que fundamento, no caso? Não, eu pergunto se pode. Tendo em conta, são levantadas aqui questões relacionadas, nomeadamente com a legitimidade da entidade que conduziu o processo. Há algum recurso de que o Presidente da República se possa servir para, no fundo, descontinuar esse processo? Eu penso que o único recurso que o Presidente poderia eventualmente utilizar foi o expediente que utilizou para a juiz conselheira presidente do Tribunal de Contas, que na altura, foi exatamente na mesma altura que os dois escândalos vieram a público, e o posicionamento do Presidente da República mostrou dualidade de critérios. Dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas. Mas eu gostaria, antes de continuar a responder à sua pergunta, dizer que nos termos da lei, da Constituição e da lei, ele não tem qualquer possibilidade de deslegitimar este processo. Não tem. Do ponto de vista legal, não tem. Do ponto de vista da conveniência política, e tendo em conta que temos todos quase a mesma ideia de que os magistrados em causa são todos afetos ou têm forte ligação com o partido do Presidente da República, aí talvez. Agora, o que eu gostaria de levantar para tornar aqui a coisa mais bonita ou mais feia, dependendo da perspectiva de cada um, é o seguinte: para eles chegarem ao Tribunal Supremo, quem faz a escolha é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. E o problema está exatamente aí. Quem compõe o Conselho Superior da Magistratura Judicial? O artigo 184 da Constituição nos responde isso, no número 2. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é presidido pelo Presidente do Tribunal Supremo, que está a ser investigado pela PGR, e composto pelos seguintes vogais: 3 juristas designados pelo Presidente da República, sendo pelo menos um deles magistrado judicial. Já é um erro. Estamos a falar do Conselho Superior da Magistratura, ok? A maioria deveriam ser magistrados e não a minoria. Portanto, o Presidente escolhe 2 juristas e um magistrado. Ou melhor dizendo, 2 juristas que não são magistrados de carreira e um magistrado de carreira. A linha B, 5 juristas designados pela Assembleia Nacional. E esses 5 juristas, nenhum deles
Tem de ser tem de necessariamente ser magistrado. necessariamente magistrado. Não há esta obrigatoriedade, este requisito. E mais, esses 5 juristas designados pela Assembleia Nacional são também escolhidos pelo Presidente da República. E todos nós sabemos porquê. Porque quem condiciona a maioria no parlamento é o presidente do partido político que detém a maioria. E isto é que é o erro grave na nossa Constituição. É que a nossa Constituição, para tornar o país mais democrático, devia proibir que cidadãos que são presidentes de partidos políticos fossem ao mesmo tempo presidentes da República. E vou-lhe dar um motivo muito simples para isso. O presidente da República, uma vez eleito, ele é chefe de Estado, presidente da República, titular do Poder Executivo e comandante em chefe das Forças Armadas, e as Forças Armadas são apartidárias. Só pelo simples facto das Forças Armadas serem apartidárias, o presidente da República não deveria ser presidente de um partido político. No nosso caso, são ou deviam ser apartidárias, no nosso caso. No nosso caso, nos termos da Constituição, formalmente são apartidárias. Agora, às vezes não sabemos bem se eles estão a receber a ordem do comandante-chefe ou se estão a receber a ordem do presidente do partido deles, do coração. Porque não podem ter cartão, mas no coração é outra coisa. Então, o Conselho Superior da Magistratura, a designação dos seus membros já é inquinada. Depois, 10 juízes eleitos entre si pelos magistrados judiciais. Então, para haver o tal equilíbrio. E isso foi pensado assim para conseguir-se ter exatamente este equilíbrio. E eu penso que esta norma foi alterada na primeira versão da Constituição. O 184 não tinha esta... Refere-se à Constituição de 2010, no caso. A Constituição de 2010, exatamente. Não, é exatamente... Neste ponto é exatamente igual. A alteração foi no número 5... No número 3, em termos genéricos, uma boa parte dos magistrados que vão compor o Tribunal Supremo são nomeados direto ou indiretamente sob influência do Presidente da República, claramente. E muitos deles sem um perfil, freio, não é? O perfil. Ainda nem estamos aí no perfil, até, mas sem um freio dos outros poderes, não é? Exatamente. Agora, quanto ao perfil, é as questões que já temos estado também a... Como é que interpretaram o facto de eleição ter contado com 6 votos nulos? Talvez isso requer uma leitura mais política, não é? Qual é a interpretação que fazem do facto de 6 juízes terem... Portanto, dos 6 votos nulos, 5 foram em branco, não é? Qual é a leitura política que vocês fazem disso? De termos 5 juízes votarem em branco, e depois há um 6º que, de acordo com o que foi dito à comunicação social, colocou 2 nomes. Naturalmente, estava consciente de que estava a pôr um voto nulo. Que leitura é que fazem deste facto? Primeiro, isso demonstra que, mesmo estando presentes, estes juízes lançam para a opinião pública a ideia de que não concordam com este processo. E só podemos saber porque é que eles não concordam com esse processo se formos atrás deles, cada um deles, para nos dizer efetivamente porque é que não concordam com esse processo. Mas eu estive a conversar com alguns deles. Mas não sabemos quem são. Afinal, o voto é secreto. O voto é secreto, mas eu estive a conversar com alguns deles e dizem que, de facto, há um clima pesado dentro do Tribunal Supremo, exatamente por causa de determinadas... deste processo do juiz Joel Leonardo. Aliás, nós já tivemos decisões
de juízes do Tribunal Supremo se que opuseram contrariam à vontade do presidente. a vontade do presidente. Portanto, está instalado um péssimo clima, eu já não digo mal, digo mesmo péssimo clima dentro do Tribunal Supremo. Este péssimo clima dentro do Tribunal Supremo é que faz com que, por exemplo, esses 6 juízes conselheiros Uhum. tomem a atitude que tomaram. Ou seja, votaram em consciência, não querendo se vincular a algo que eles sabem que daqui a uns dias pode ser tornado nulo esse processo. Sim. De que forma? De que forma? Por ilegitimidade de quem está a conduzir o processo. Mas há bocado eu questionei exatamente isso. Se havia alguma Sim, mas a possibilidade, questão se havia alguma possibilidade de se por isso é descontinuar que o eu, processo. na minha introdução, Aham. do ponto de vista formal, se Uhum. quisermos respeitar os princípios do Exatamente. Estado de Direito, Uhum. vamos partir do pressuposto que O o as presidente do Tribunal instituições, Supremo é alguém idôneo, presumível inocente, é inocente, idôneo, que até exatamente. agora não há um Uhum. processo concluído e transitado em julgado que lhe coloque na condição de um presidente incapaz, do ponto de vista legal, de praticar os atos que até agora está a praticar. Mas, É um presidente com reputação ilibada. exatamente. Mas é o que nós já discutimos aqui várias vezes, no nosso programa e em outros programas aqui da rádio. Quer dizer, nós estamos já numa questão da ética republicana, mas nós estamos num contexto, que é aquilo que já disse aqui, da degeneração ética a nível do Poder Judiciário. E eu não estou a ver que juízes, unicamente por defesa da ética republicana, praticarem atos ou processos que possam, né, digamos, tornar ilegítimo este processo. E mesmo do lado do presidente da República, também não estou a vê-lo com uma ética republicana e com fundamentos até legais que ele possa arguir para que este processo, esta nomeação não seja válida. Mas, no sentido da sua segunda pergunta, normalmente os votos nulos têm várias razões, né? Alguns casos, às vezes, pode ser a não compreensão correta do Não será modelo uma de voto, banalização do do processo? modelo de voto que se use, por exemplo, mas não acredito que os juízes do Supremo não tenham a Não tenham, capacidade pois. de perceber isso, mas é uma das razões. A outra é o que a doutora também já disse, né? A questão do descontentamento de quem eventualmente esteja a É quando temos liderar. um juiz que põe 2 nomes, não é? Está a fazer de propósito, ele sabe que Não é tenho uma dúvida. contestação Qualquer clara, não é? juiz É uma tem banalização do está processo. num nível de elevação intelectual e ética de compreender que fazendo assim está a anular, mas também concordo consigo, é uma forma também de banalizar o processo, mas isso, para todos os efeitos, não torna nulo o processo em si, né? A outra questão aqui que é, eventualmente até também com leituras mais políticas, esta insistência em João Leonardo, a leituras políticas que se fazem de que, por um lado, naturalmente será do interesse do Presidente da República, porque a doutora Mihaela ainda há bocado lembrou o tal tratamento com 2 pesos e 2 medidas, não é? Quando as denúncias foram levantadas também contra a ex-presidente do Tribunal de Contas, há leituras que se fazem de que colocar João Leonardo em causa, porventura até poderá pôr em causa também alguns dos processos que passaram por ele, porque nós temos que ter em conta que João Leonardo julgou alguns dos processos mediáticos que passaram pelo Supremo. Não é, do ponto de vista político, não é compreensível, digamos assim, o posicionamento do presidente, uma vez que ele tem uma certa visão, uma certa orientação. Estou aqui a olhar para a questão a tal questão propalada do combate à corrupção. Esta fixação em João Leonardo não é de alguma maneira também para proteger todo esse histórico, digamos, produzido a nível do Tribunal Supremo até agora, porque poria em causa, em certa medida, aqueles processos que foram julgados por ele? Não se combate a corrupção com o corrupto, primeiro. Em segundo lugar, quando eu ouço o nome do juiz conselheiro presidente João Leonardo, a primeira coisa que eu me lembro é de ser o primeiro juiz conselheiro presidente da República de Angola a escrever uma carta
para um órgão de soberania, no caso, o presidente da Assembleia Nacional, a mentir da inexistência de um processo para viabilizar a escolha do Dr. Manuel Pereira para presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Esse foi seu primeiro ato, que, em meu entender, demonstrou a qualidade e o perfil da pessoa escolhida para ser juiz-presidente do Tribunal Supremo. Não acredita que pode ter feito por orientação política? Não. Eu já lhe disse que os juízes não recebem ordens. Atenção. Mas é o caso da Angola, mas nós estamos não, há uma questão, os juízes não. Não pode. E mais, uma ordem, primeiro, para mentir, uma ordem para violar a lei, uma ordem para viabilizar um processo viciado. Mas tem recebido ou não tem recebido, na sua opinião? Uma coisa é aquilo que o livro diz, é que os manuais caríssimo. Tem recebido ou não tem recebido? Nós vamos chegar à conclusão presumida de que recebeu ordens, porque este comportamento não é normal de alguém que sabe que a tramitação processual está a decorrer e pode ser desmentido a qualquer momento. Portanto, nós andamos de vício em vício. O primeiro vício dele, ok, é este. Andamos de vício em vício. E, portanto, num país normal, okay, se chegamos à conclusão que ele praticou todas essas condutas, ok, até a indicação do juiz Manuel Pereira da Silva para presidente da Comissão Nacional Eleitoral é nula. Está a ver a gravidade? E é por isso que o presidente não consegue fazer o que é certo, exigir que ele se demita. Nunca, em momento algum, o poder judicial esteve tão na lama como agora. E quem o coloca é exatamente aquele que deveria dar prestígio à classe. Porque o juiz-presidente conselheiro, presidente do Tribunal Supremo representa o poder judicial. Enquanto magistrado que representa o poder judicial, ele deveria ter uma reputação ilibada. Deveria ser de uma idoneidade indiscutível. Deveria ser de uma conduta irrepreensível. Deveria ser alguém que não poderia estar associado aos escândalos que se associam. Há coisas do arco da velha, como, por exemplo, pagar um custo de um jardim que é inexistente e todo mundo em Luanda sabe que é inexistente. Só fatos que ainda não passaram pelo escrutínio da justiça. Mas lá está, só por isso, só por causa disso, a ser verdade, o presidente devia exigir a saída dele. Eu vou insistir também, inclusive, nessa pergunta. Desde logo, ouvintes da Rádio Essencial, nós estamos mesmo já a caminho, estamos na reta final do programa, temos, penso, mais uns 6 ou 7 minutos. Eu vou insistir nessa questão. Esta leitura política que se faz de que interessa ao Presidente da República preservar Joelho Leonardo sob pena de pôr em causa, até em certa medida, o seu próprio projeto de combate à corrupção. É uma leitura possível. Portanto, ele deve manter-se aí, até porque ele julgou processos também. E uma vez que ele vem eventualmente a ser indiciado, e investigado e julgado, os tais processos também que ele andou a julgar não poderiam ser eventualmente colocados em causa. É uma leitura possível, mas casuística. Porque o Dr. João Leonardo representa aquilo que nós temos estado já a seguir, a acompanhar nos últimos 15, 20 anos, que é da militarização ou a securitização do topo do Poder Judicial. Né?
Ele tem um perfil típico para este projeto, que já começou já desde a era do então presidente, que descansa em paz, José Eduardo dos Santos. Nós estamos a vir de uma época em que a Procuradoria, depois do Dr. Domingos Cololo, vai nas mãos do militar, ou de um procurador militar, no caso João Maria de Sousa, e depois a nível do Tribunal Supremo, depois da saída do doutor Cristiano, embora ela venha de um outro lado, de um outro setor securitário, que não necessariamente o militar, mas depois disso que tivemos, era esta tendência ou militarizada ou politizada, de pessoas que vinham do executivo, como experimentamos com o doutor Aragão. Então, mas isso manifesta sempre. Mas depois passou o Rui Ferreira, que não... Sim, mas ele vinha do Poder Executivo, ainda assim. Com Rui Ferreira saltou do Constitucional. Não, eu estou a olhar sempre o percurso histórico para dizer que sempre houve tentativa política e até partidária de se ter um controle político do topo do Poder Judiciário. No caso concreto do Dr. Joel Leonardo, ele tem essas características todas. Aqui estão a citar esses casos, e eu vejo casos mais graves até que ele cometeu, e antes desses atos, dessas denúncias de corrupção, já eram motivos suficientes para ele deixar de ser o presidente, que é uma decisão que ele chegou a tomar na altura do Covid, sobrepondo-se a todas as regras dos recursos a nível judiciário, de um caso que ocorreu em Benguela, em que o juiz, um dos juízes do Tribunal de Benguela, tomou uma decisão a favor das famílias da vítima de Covid, e ele, por um ato, um despacho administrativo, anulou a decisão, colega, que é extremamente grave. O segundo digamos, é um ato, uma decisão que ele tomou, mas que foi mais de jogo de força, que quando solicitou então o Presidente da República para que a sede do Tribunal Supremo fosse, né, as instalações da Provedoria de Justiça. Do meu ponto de vista, sem respeitos nenhum, é um edifício que tinha a sua história do ponto de vista da concessão. Concebido para... E concebido mesmo para serviços da Provedoria. E ele só o fez porque tinha esta vantagem da magistratura de influência política junto do Presidente da República. Estes atos e outros, parece-me que ele está numa situação de ver favores ao presidente. E aqui sim vem a leitura política. O presidente, sabendo-se dessas situações, vai o mantendo aí, pelas razões de interesses políticos que tem, e assim pode então exercer num sentido mais elevado as ordens superiores. Por isso é que eu, tal como o Mulaza também já defendeu aqui algumas vezes nos programas que acompanhei, muitos processos judiciais, de alguma maneira, têm sido seletivos e não é um combate republicano, estadual, que depois, num futuro próximo, possamos ter mesmo indicadores de que, de fato, as medidas adotadas, legais e judiciais, foram suficientes para prevenir e combater a corrupção. E, neste caso, o presidente vai o mantendo aí porque ele é a pessoa ideal para este tipo de situações. Porque, note, no caso que coloca do combate à corrupção, há situações que até agora ferem princípios e direitos fundamentais. Por exemplo, estou a ver aqui dos recursos que foram negados, uma questão como o Lázaro também aqui nos seus programas já colocou, a negação do direito à ampla defesa ao falecido presidente José Eduardo dos Santos, a questão da defesa, da negação do direito à ampla defesa do então governador do BNA, o Walter, do Zeno. Há uma questão que está muito silenciosa a nível da sociedade. Eu, como sabe, em termos ativistas, nós sempre defendemos os direitos fundamentais previstos na Constituição. Não temos preferência até daqueles que em determinado momento foram os que perseguiram os ativistas da sociedade civil. Eu não consigo compreender como é que no quadro atual, por exemplo,
General Copelipa e outros têm os passaportes retidos há 3, 4, 5 anos como medidas de coação, quer dizer, sem devidos processos, os processos não andam, não desatam, no quadro de um poder ideal, de um poder judicial independente. Eu não consigo compreender como é que isso ocorre. Estão a se violar direitos fundamentais de justiça dos mais básicos. E as pessoas têm a sua vida parada porque estão desprovidos desses documentos. Vê o caso do Zeno, por exemplo. O processo anda, é o recurso que não anda. É claro que muitas vezes esses recursos não obedecem a prazos fechados e legais, mas aos prazos razoáveis do ponto de vista da compreensão da justiça e da equidade. Então, só um presidente do Supremo que garante este jogo político ao presidente da República, no caso, é que pode, obviamente, ser assegurado. Eu penso que tudo que se tinha que se esgrimir, do ponto de vista legal, do ponto de vista doutrinário, até do ponto de vista da ética doutrinária, que pudesse conduzir à demissão ou à suspensão do exercício do cargo de presidente do Supremo já foi apresentado. E, obviamente, olhando a influência que o Poder Executivo ou o Presidente da República tem, o Presidente da República não só, mas também o próprio partido, que tem grande influência ainda sobre o Estado e sobre o Poder Judicial. Já se disse aqui tudo, e só nesta leitura política é que se pode compreender porque a razão ela ainda se mantém no quadro. Uma última questão, mesmo para fechar o programa. E deixa-me só referir, ele se mantém mesmo em desfavor de uma vontade, da maioria da vontade de maior parte dos magistrados, já manifestado em várias tomadas de posições pela Associação de Juízes de Angola. Uma última questão, mesmo para fechar o programa. Em última instância, por toda essa construção que foi feita aqui, pode dizer-se que, em última instância, a última responsabilidade é do Presidente da República. Meu caro, a última responsabilidade do Presidente da República. Porque ele é que tem... Quando o Presidente da República tomou posse, ele jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição. E o artigo 108 vem dar uma responsabilidade acrescida ao Presidente da República, que é a seguinte: o Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis e dos acordos e tratados internacionais, promove e garante o regular funcionamento dos órgãos do Estado. Isso é uma obrigação que o Presidente tem. Ora, se os órgãos do Estado não estão a funcionar de modo regular, o Presidente até pode ser destituído, nos termos do que está estabelecido no artigo 129, 129, não estou a dizer nenhuma asneira. Infelizmente as pessoas acham que nós andamos aqui a inventar coisas. O artigo 129 diz o seguinte, o número 2, o Presidente da República pode ainda ser destituído por crimes de violação da Constituição que atentem gravemente contra, a linha C, o regular funcionamento das instituições. Que instituições são essas? São as instituições do Estado. Ora, fazendo a ligação entre o artigo 108, o artigo da posse do Presidente, juramento que ele fez, e este 129, temos aqui matéria suficiente. António Ventura, é mesmo para fechar, eu vou repetir a questão. Em última instância, é o Presidente da República o foco da questão. Sobre essa questão do Tribunal Supremo? Sim. Não, eu também já, num dos programas aqui, já refletimos. Eu penso que, por exemplo, a demissão do Presidente do Tribunal Supremo deveria ser um processo que deva ser despoletado pelos próprios juízes do Supremo. Tal como a Associação dos Juízes de Angola já teve a coragem de publicamente manifestar o seu posicionamento e a sua visão sobre essa questão toda. Eu penso que os juízes do Supremo devam ter coragem de darem este passo. Mas uma vez que isso não acontece, agora, vimos o caso da forma como o Presidente se nós defendermos permanentemente, e é isto que eu, pelo menos, recuso-me a aceitar, que deva ser necessariamente o Presidente até que tomar uma decisão sobre isso, indiretamente estaremos a aceitar e a consentir sempre que o Presidente da República tenha que intervir e atuar sobre o Poder Judiciário.
Então, é esta perspectiva que eu me oponho. Se nós pretendemos defender num futuro cada vez mais a independência do Poder Judicial. Eu acho que mesmo o estado atual do Poder Judicial só se encontra na caracterização que a doutora apresentou, porque nós continuamos ainda a ter juízes poucos corajosos, ousados, para defenderem que o Poder Judicial, nos termos da Constituição, é mesmo um poder, tal como é o Executivo, tal como é o Poder Legislativo. Não podem continuar subordinados, de facto e de jure, aos outros poderes, porque não há democracia que sobrevive, que se consolida, se não tiver um Poder Judicial forte. É o último guardião da democracia, do Estado de Direito, dos juízes, e tem que se consciencializar cada vez mais disso. Tal como eu vejo, nova geração de juízes e de procuradores, cada vez mais a se afirmarem nessa perspectiva. É claro que isso vai ser um processo, mas do meu ponto de vista o processo seria mais acelerado se os próprios juízes, quer a nova geração, quer a geração dos mais velhos, assumissem isto como um compromisso de construção do Estado de Direito democrático. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,